Chega quer dar um sinal vermelho ao Governo. Luís Montenegro vai ter de acionar o sinal verde para chegar a tempo à Assembleia da República vindo do Brasil para o debate da moção de censura. Já a hora e data, sexta-feira, às 15h. Mas vamos começar este semáforo político, Luís Soares, pelo, diria, sinal amarelo que saiu da Conferência de Líderes Parlamentares sobre as eventuais sanções aos deputados que violem repetidamente as regras de urbanidade no Parlamento. E por isso, Vanessa, damos a primeira palavra ao Rui Pedro Antunes, editor de Política do Observador. Rui, boa tarde. O PS propõe várias medidas que podem passar, por exemplo, pela expulsão de deputados dos debates. A direita é contra as sanções, mas não houve ainda decisões definitivas nesta reunião. Parece que pode haver margem para adotar novas regras? Pode haver novas regras, mas eu creio que, por exemplo, às vezes as pessoas não têm bem noção disso, mas é possível ao Presidente da Assembleia, mesmo nas condições atuais, retirar da sala... Isso já é possível? É possível um deputado que esteja reiteradamente a perturbar os trabalhos. Nunca é feito, porque, enfim, não é uma bonita imagem democrática, mas é possível isso. E também já foi discutido na altura, por exemplo, Lula da Silva, os deputados do Chega chegaram, inclusivamente, a estar proibidos por Augusto Santos Silva de seguirem viagens internacionais, que é outra proposta que também existe como uma espécie de sanção. Agora vão ali para o canto e ficam virados contra a parede. Na verdade há uma grande discussão sobre isto, mas parece-me não existir uma maioria clara para alterar no sentido de haver sanções aos deputados. Também há no Parlamento Europeu, isso é mais claro, sanções imediatas para os deputados que se comportam errado, de uma forma menos apropriada. Inclusivamente é muito normal ver os senhores que se chamam UCI a retirarem um ou outro deputado do Parlamento Europeu. Ainda na sessão inaugural podemos assistir uma deputada que era búlgara ou romena, agora não queria estar aqui a confundir, mas que levou uma imagem de Cristo enquanto von der Leyen estava a falar e começou a ofendê-la e foi retirada da sala. Portanto, isso é bastante comum até noutros parlamentos, mas de facto no Parlamento Nacional não tem existido isso, não tem sido necessário. E creio que, e era para aí que eu queria ir também, era se eu podia transformar esse sinal amarelo que vocês me propõem numa espécie de sinal vermelho para José Pedro Aguiar Branco. Não sei se estou a ver demasiado em frente ou muito aceleradamente, mas eu vejo aqui uma impossibilidade total na recandidatura de José Pedro Aguiar Branco. Porque estás a falar da recandidatura à presidência da Assembleia. Que o mandato é para 2 anos e meio. Aquele acordo que foi alcançado no início da legislatura. Aliás, é para todo o mandato, mas está um acordo em que ele coloca o lugar à disposição passado de 2 anos e meio. Portanto, no fim da segunda sessão legislativa, mas a primeira durou mais tempo do que é habitual, há mais ou menos 2 anos e meio. E, portanto, parece-me que o PS está aqui a forçar uma coisa, que é o Partido Socialista está do lado dos que acham que há abuso e que tem que haver sanções para quem se comporta mal e é preciso afrontar diretamente a extrema-direita e é uma vergonha e não pode continuar, não pode haver saudações nazis e por aí fora. Por outro lado, o PSD e em geral a direita, porque o resto da direita também está muito relacionada com isso, há muitos deputados do Chega que são acusados de exceder os limites, vão em sentido contrário. E esse sentido é o de José Pedro Aguiar Branco, que é a liberdade de expressão, não é? Liberdade de expressão total. Claro que ele, se houver uma questão de confrontação física, algum mais complicado, ele pode pedir à polícia para pôr término a isso e até expulsar, por exemplo, 2 deputados que se peguem no plenário, mas ele está do lado oposto ao do Partido Socialista. Isto é um bom pretexto por parte do PS para dizer, não, este senhor não vai continuar, o acordo é para manter e nós vamos colocar o nosso nome. Portanto, eu nisto tudo o que vejo é um sinal vermelho para José Pedro Aguiar Branco, que não abdica da sua forma de pensar na tal liberdade de expressão total, e isso parece-me que torna impossível que o Partido Socialista depois vá concordar que ele seja reconduzido como Presidente da Assembleia da República. Portanto, também vejo isso e também fico muito curioso se a legislatura lidar até lá. Portanto, sim, também é essa dúvida. Se o Almirante Gouveia e Melo, o António José Seguro ou o Marcos Mendes, em março de 2026, não dissolverem a Assembleia, se depois na sessão legislativa seguinte, se de facto o novo Presidente da Assembleia, nomeado pelo PS, seja Marcos Postrelo ou seja quem for, que se vai ter uma postura mais sancionatória e se isso vai melhorar ou piorar o estado, o ambiente das coisas. E, portanto, o que eu vejo é um sinal vermelho, é uma continuidade da Pedro Aguiar Branco, porque há de facto 2 doutrinas e parece-me que o PS está não oposto ao Presidente da Assembleia e ao resto da direita.
Se me quiserem dizer, eu por acaso sou também apologista da maior liberdade possível. A ideia de que possam ser os eleitores nas urnas a condenar parece-me uma ideia bastante democrática. Também parece que é preciso respeitar os trabalhos parlamentares, porque senão a democracia não funciona se estiverem sempre a tentar boicotá-los. Judite, há esta moção de censura na sexta-feira e a propósito da tal empresa de Luís Montenegro que passou para a mulher e para os filhos, há aqui algumas dúvidas e tu queres olhar para uma delas em particular, é isso? É, porque agora diz que o negócio da venda da cota maioritária do Primeiro-Ministro à mulher diz que o negócio é nulo porque ambos estão casados com caminhão de adquiridos e, portanto, a cota já é um bem comum do casal, já que e agora vou dizer o nome da empresa porque acho que tem graça, Spinum Viva foi criada depois do casamento. Ora bem. Mas sabes a origem latina, não é? Posso adivinhar porque eu tive latim. Portanto, Spinum, imagino que venha de... não sei, fazer o pino. Desculpa, não resisti. Não, acho que tem a ver com o espinho, que também tem a ver com a cidade. É genitivo, de certeza, porque é spinum spina, pelo menos em termos de declinação. Eu era melhor na gramática. Desde que não seja de pluribus não podes dizer o latim que quiser. Ora bem, a verdade é que depois de aquilo que acontece quando as pessoas casam, já agora, para quem esteja a ouvir e esteja interessado em saber, queremos aprender contigo. Separação de bens sempre, total e absoluta. Na política, garantidamente, não é? Porque dá sempre a geneira. Aliás, o ideal é mesmo não casar. Já agora se pode ficar a dica, porque há sempre questões jurídicas que advém de um contrato feito entre duas pessoas, independentemente de, e nós já sabemos que quando acontece uma coisa destas, quando acontece o facto de haver um casal que tem um bem comum esse que foi adquirido já depois do casamento, é evidente que esse é do casal, portanto parece que não faz muito sentido ceder a cota de quê? De um bem comum? Sim. É evidente que há uma parte aqui, cedendo ou não cedendo a cota, o casal vive junto, não é? Portanto, o sócio maioritário e o antigo sócio maioritário encontram-se no quarto. Portanto, é evidente que os negócios que são, mesmo que sejam só da família, são negócios dos quais o Primeiro-Ministro saberá, se quiser saber, se falarem sobre isso. Aliás... E tem que ver com o tal património familiar também, não é? Se a mulher falar sobre isso, que a mulher pode também não perceber nada do assunto e ter alguém que gira isto. Isto é sempre a questão, é sempre esta. Noutros países desenvolvidos, que não o português, há pessoas que só gerem o património dos políticos quando vão para a política. São fundos próprios para isso. O que é que normalmente isso acontece? Sucede que as pessoas têm que ter algum património, senão não dá para ficar um gerente sem ganhar salário, não é? Portanto, se é para ser uma empresa que de vez em quando faz 40 mil e de outras vezes faz 100 mil, é capaz de ser um bocadinho oscilante. Aquilo que me parece é que desde que o Primeiro-Ministro cessou, e agora estou a fazer aspas no ar, porque aparentemente não cessou nada, porque não pode ceder nestes casos. Agora, há milhares de casais que por ano se divorciam de forma de aldrabice. Divorciam só por uma questão legal. Porquê? Porque a lei não permite fazer isto. Com uma exceção. Eu encontrei um acordo no Tribunal da Relação do Porto que diz, atenção, não é verdade, se houver uma sociedade comercial por cotas, e isto é um caso concreto, portanto eram casados, regime de comunhão de adquiridos, que é o clássico, se não te perguntarem nada quando fores casar, é esse que te vai, enfim, dar. Se quiseres, por exemplo, casar com separação total de bens, tens de pagar mais uma taxa, portanto fica mais caro, portanto, normalmente as pessoas não usam. Mas se houver um contrato de compra e venda entre os cônjuges, a mesma só será válida se eles estiverem separados. Estar separados é uma frase, é dizer, olha, estamos separados. Podem morar na mesma casa e continuar separados. Sim. Portanto, eu não sei se agora vamos saber pelo Primeiro-Ministro que durante ali um período de tempo ele disse-lhe, olha, estamos separados, toma lá a minha cota e agora podemos estar juntos outra vez e a cota é tua. Legalmente, o ponto aqui para mim é, há políticos que têm vida para além da política. Era o caso. Era advogado, tinha empresas, aparentemente era um bocadinho pé frio, porque quando ele deixou a empresa lucrou mais, portanto dá-me a ideia que Luís Montenegro é um bocadinho pé frio em termos de negócios. Seja como for, tem passado. E as pessoas que têm passado
e têm presente, e esperemos que tenham futuro, essas pessoas que têm passado têm que se proteger de alguma forma, elas e aquelas que estão com elas. Neste caso, politicamente, o que o Primeiro-Ministro está a fazer é encher o balão, que eu acho que é uma coisa que Luís Montenegro gosta de fazer por gozo, só para contrariar os jornalistas. Vamos contrariar os jornalistas e não vamos responder. Porque respondi ao Correio da Manhã e considero que é suficiente. E, portanto, ele está a fazer isso por algum gozo. O que é que vai aproveitar para fazer? Na sexta-feira vai esvaziar o balão, esperemos que de uma forma... Durante 3 horas. Esperemos que de uma forma muito consistente e, provavelmente, vai resolver o problema que, entretanto, aparentemente está aqui criado, a não ser que, como advogado, e atenção... um júnior sabe responder a estas questões. Um júnior em direito sabe responder a estas coisas. Portanto, esperemos que Luís Montenegro, advogado, também saiba. Já agora, até eu sabia responder a esta pergunta, porque, quer dizer, estou casada e, portanto, sei mais ou menos o que é que... Tenho uma empresa, sou casada. Estavas até ao início deste programa depois de dizeres que era péssimo estar casado. Façam o que eu digo, não façam o que eu faço. Eu dou bons conselhos, não os sigo, atenção. Eu casei por amor, mas há claramente pessoas que deviam aqui estar separadas por interesse. E é o caso de Luís Montenegro, não é? Mas aqui, deixa-me só acrescentar aqui uma questão muito rápida, e estamos quase a acabar o nosso tempo. O silêncio de Luís Montenegro não acabou também por aumentar o volume desse balão? Mas eu acho que do ponto de vista da comunicação política, eu se fosse assessora de Luís Montenegro dizia, esteja caladinho, que é para isto encher ao máximo e ir lá rebentar em direto. Assim a responsabilidade vai ser maior na sexta-feira. Sabes qual era a alternativa? A alternativa era de seres apanhada ali à porta de um sítio qualquer, com 30 jornalistas a fazer as perguntas ao mesmo tempo. E ia ser uma daquelas conferências de imprensa. Ali não. Ali Luís Montenegro vai estar em cima de um palanque a falar o tempo que quiser e a responder como quiser. E, portanto, vai ter toda a oportunidade para contar a história de les a les como ele quiser. Já agora, Rui, só muito rapidamente, concordas que Luís Montenegro fez bem em encher o balão ou mais valia ter esclarecido logo tudo? Eu agora percebo que ele, estando no Brasil, que espera até sexta-feira, acho que podia ter prestado as declarações logo antes. E com uma conferência de imprensa, como isto basicamente é em metro, depois de 1 hora a responder a perguntas de jornalistas, marcando uma conferência de imprensa para o assunto, depois o André Ventura, por exemplo, não tinha cara para vir dizer que ele não deu esclarecimentos suficiente e ainda ficava mais condicionado em marcar uma moção de censura. Agora, neste momento, sexta-feira é já depois da manhã, portanto não me parece que agora mudasse muito ali falar agora no Brasil, ia ser acusado de estar a responder só a alguns jornalistas que não estão lá os órgãos todos no Brasil com ele, e pronto, e só para esclarecer, spinum significa espinho e viva vivo, portanto espinho vivo. E é mesmo. É uma alusão, uma alusão à cidade de onde é Luís Montenegro. E espinho vivo dá que cor, Judite França? Não, eu acho que isto é um espinho. Não acho nada. Acho que isto é só uma história. Isto para a questão jurídica em si é um amarelo, não é? Porque é como aos números. Torce legalmente a coisa e ela vai dar... Há sempre, como é que se diz? Entre 3 juristas há 5 opiniões ou não sei. Portanto, eu encontrei este acordo de um Tribunal da Relação do Porto. Aposto que qualquer pessoa do governo consegue encontrar também, porque eu só fiz uma pesquisa online. Nem foi ao ChatGPT, portanto... Vamos ver se ele sexta-feira consegue explicar tudo sem espinhas. E cá estaremos também na sexta-feira para analisar e vamos transmitir em direto esse debate da moção de censura ao governo. Fica por aqui o semáforo político.